Eu sou servidora pública há 13 anos, eu sou agente de combate a endemias na prefeitura, né, faço parte do sistema de vigilância em saúde e estou no segundo mandato na direção do Sindicep. Nesse mandato eu estou à frente da pasta de atenção às mulheres, né, e no Conselho Municipal também estou no meu primeiro mandato, sou conselheira, e aí acabei no meio do caminho assumindo a Comissão de Saúde da Mulher, né, então... eu acho que, dentre as coisas que é preciso que essa audiência denuncie, é o descaso mesmo da gestão Nunes com as mulheres, né? E eu acho que tem duas coisas que eu pensei em trazer aqui, que são emblemáticas, assim, que foram justamente os fechamentos, né, de dois equipamentos importantes que as mulheres tinham disponíveis aqui no município, que é o fechamento da maternidade, né, do Hospital Vila Nova Santa Catarina e a suspensão do serviço de aborto legal, né? A gente percebe que essa gestão vai por um caminho, né, que é dizer, olha, a gente vai precisar tirar esse serviço para colocar outro. Então, está sempre colocando em competição os serviços, né? E aí a gente fica se perguntando o porquê disso. A população não precisa que os serviços competam, entrem em competição. Ela precisa de mais acesso, né? E quando a gente fala do Hospital da Maternidade de Santa Catarina, que aconteceu lá no ano passado, a justificativa é que precisava de leitos para oncologia, né? E aí eu acompanhei a discussão na metade do caminho, mas uma das coisas que a gente tinha debatido era porque ninguém é contra ter leitos para cuidar de quem tá com câncer, né? A minha mãe, inclusive, é uma paciente que acompanha. Ela está bem, mas ela é paciente oncológica, está sendo acompanhada. Então, ninguém é contra. A gente quer que todo mundo que tem câncer, né, tenha acesso a esse serviço, mas a gente não entende o porquê colocar esses serviços para entrar em competição, né? Quando a gente pensa na região, é uma região em que quem é atendido ali é a população pobre, são mulheres, né, pobres, em sua maioria pretas, que estão tendo a decisão da vida delas tomada por, geralmente, homens brancos, héteros, e que estão dizendo que elas não precisam mais do serviço. Então, assim, não existe na gestão uma vontade de escutar o que a população está dizendo, né? E o SUS, além daquilo que a gestão decide, do que os trabalhadores fazem, precisa ter a participação da população, que é quem usa os serviços, né? E, infelizmente, a gente percebe que isso vem sendo deixado de lado. E uma das coisas que eu acho que são mais emblemáticas, assim, quando a gente tentou, né, questionar a gestão em relação a isso, é que a área técnica estava sempre dizendo, olha, mas essas mulheres podem ter os seus filhos em qualquer maternidade da cidade, né? Elas recebem um passe, porque deve ser muito tranquilo, eu não tenho filhos, mas deve ser muito tranquilo sair pela cidade, né, em trabalho de parto, num transporte público, procurando um lugar para você ser atendida, né? Eu fico imaginando que talvez passe isso. Com certeza ela não passou por isso, né? Não teve que passar por isso, deve ter tido até acesso à maternidade particular. E aí o outro processo, que aí a gente acompanha mais de perto, porque é um hospital que ainda não está terceirizado a gestão, que é o da Vila Nova, a maternidade, né? Hospital Escola, na verdade, Vila Nova Cachoeirinha. Nós temos servidores lá, então foi um processo muito estranho, né? E ao mesmo tempo a gente pensa época de eleição, a pauta do aborto é uma pauta que está em disputa. Eles decidiram interromper o serviço no dia 19 de dezembro, no final do ano, quando você já tem as instituições entrando em recesso, em que você não tem condições, muitas vezes, de organizar um enfrentamento. Eles, nós vamos suspender o serviço. E aí foi de uma forma informal, né? Você não vê lá dizendo que tem sindicância. O secretário mesmo afirmou em matérias que saíram, em entrevistas, que eles pegaram prontuários. Então, primeiro, o Conselho de Medicina pegou prontuários lá, dizendo que queria investigar supostas irregularidades. Depois, a secretaria pediu prontuários. A gente teve bastante dificuldade de conversar com os trabalhadores, porque eles tinham uma sensação mesmo de insegurança, né, por conta da exposição. Mas é preciso reforçar que todo o processo que acontecia ali dentro do hospital, né, Vila Nova Cachoeirinha, a Hospital Escola, estava dentro daquilo que a legislação preconizava. E aí, recentemente, a gente viu que o Conselho Federal de Medicina decidiu que soltou uma nota, né, dizendo que os médicos não poderiam mais fazer o procedimento de assistolia, que é aquele procedimento que é feito em gestações acima de 22 semanas,
que é o mais indicado e seguro para fazer essa interrupção. E aí, então, quando eles dizem que o médico não pode fazer esse tipo de procedimento, estão impedindo que gestações a partir dessa idade gestacional não sejam interrompidas. Então, isso faz com que as mulheres, né, fiquem vulneráveis. Por quê? O questionamento não é sobre a gestação em que o feto não é viável, né, que é nos casos de anencefalia, ou de risco à vida para a mãe, né, porque esse rapidamente pode ser feito. O que está sendo questionado pela secretaria são os casos de estupro mesmo. A gente percebe que há uma necessidade, há uma intenção da gestão de culpabilizar essas mulheres, né, de questionar a veracidade dos fatos. Quem está sendo atacada são as mulheres que foram vítimas de violência, né, essas mulheres que não estão podendo fazer a interrupção da gestação. E essa decisão do Conselho, né, Federal de Medicina não está dentro daquilo que diz o Código Penal, não tem uma idade limite para você fazer essa interrupção. E nesse processo a gente tem também agora trabalhadoras que estão sendo punidas, né? 2 médicas já tiveram seu registro profissional suspenso por 6 meses, e é uma coisa retroativa, porque a nota saiu recentemente, a Justiça derrubou, mas essas médicas estão com o seu registro profissional suspenso, e a gente tem outra médica que pode caminhar para esse lugar. Então, assim, a gente não pode, né, acho que foi importante o que a professora disse, a gente precisa se organizar, porque a verdade é que não há interesse em cuidar da vida das mulheres, a gente percebe que não tem nenhuma preocupação e existe uma pauta conservadora que quer determinar como é que as mulheres devem viver, né? E aí dizer que quem está sendo prejudicado com tudo isso são as mulheres pobres da periferia, né? A gente não pode aceitar que os homens héteros, brancos, né, pessoas que têm condições de ir lá e fazer um aborto, um aborto que não é legal, vamos dizer aqui que a gente está falando do aborto legal, mas as mulheres que podem pagar vão lá fazer o aborto clandestino no Albert Einstein, no Sírio, nesses hospitais que têm todas as condições para cuidar delas, enquanto as pobres vão continuar tendo que recorrer ao aborto ilegal e inseguro, né? Mas, assim, e dizer também que, quando a gente fala dessa questão do aborto, e essas interrupções que deixaram de ser feitas no Hospital Cachoeirinha, a gente está falando de meninas, né? Que, geralmente, os abortos que eram feitos no Hospital Vila Nova Cachoeirinha são de meninas que foram violentadas, né? Então, às vezes, a gestação ela passa do tempo, né, em que acham que deve ser feito, justamente pela falta de acesso à informação. Então, é importante que a gente entenda, né, que esse ano é um ano decisivo, é um ano que a gente precisa olhar para a gestão que está aí. Eu não digo só a gestão da prefeitura, mas eu digo também a Casa Legislativa. Esse ano a gente precisa olhar para cá e dizer quem é que está junto com o povo, quem é que está junto com as mulheres, quem é que defende a vida das mulheres. Porque, senão, a gente vai continuar à mercê da decisão de quem não quer ouvir a população e quem não passa pelos mesmos problemas que a gente. Então, é importante dizer que a gente segue aqui tentando fazer a defesa dos serviços. Acho que é importante também pensar que a terceirização é responsável pela precarização desses serviços de atenção à mulher, porque você não tem vínculo, os trabalhadores não têm vínculo com a instituição, a rotatividade é muito grande, e muitas vezes eles também não têm voz. Eles não podem falar, não podem denunciar e dizer o que está errado, porque no outro dia eles vão estar no olho da rua. Então, é importante defender os serviços públicos, é importante a gente dizer que o Sistema Único de Saúde ele precisa ser público, porque, senão, a gente não vai ter condições de garantir a assistência de verdade para a população, e isso não porque os trabalhadores, né, os profissionais que estão lá não querem, mas é porque eles não podem, né? A gente vê aí que é muito difícil para que esses trabalhadores possam fazer o serviço que eles estão ali para fazer, com essas metas irreais que, enfim, as OS determinam. E acho que, para encerrar, reforçar, a gente precisa se organizar, existe uma agenda aí que quer tirar o direito das mulheres, que quer continuar nos matando, seja pela violência, ou seja pelo não acesso à saúde, né? Então, a gente precisa se organizar para poder sobreviver, viver e ter dignidade, o atendimento que a gente merece. É isso.